Questão 3. Considere um cubinho de 1 milímetro de aresta. Então, quando a gente pega uma régua, nós temos 1 centímetro e dentro do centímetro tem 10 milímetros. São aqueles risquinhos bem pequenininhos dentro do centímetro, tá? Então, olha só, qual é a medida em milímetros de um segmento com 1 centímetro? Então, nós sabemos que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ok? Quantos cubos de 1 milímetro de aresta seriam necessários para formar um cubo com 1 centímetro de aresta? Então, se eu tenho um cubinho em que todos os seus lados têm 1 centímetro, então, todos os seus lados têm 10 milímetros, que são a mesma coisa. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1000 cubinhos, e lá na letrinha C, o volume em milímetro cúbico é a mesma coisa. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000 milímetros cúbicos. Item D. Um cubo de 1 milímetro de aresta representa que fração do cubo com 1 centímetro de aresta? Quantos cubinhos cabem dentro do maior? Então, novamente, 1 milésimo. E na letrinha E também será 1 milésimo. 1 milésimo de centímetros cúbicos. Fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês como que nós vamos interpretar o próximo exercício na hora de convertermos medidas. Aqui tem algumas coisinhas básicas que nós já sabemos. Quais são os habituais, né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso daqui todo mundo sabe, né, gente? 1 metro tem 100 centímetros. Todo mundo sabe que 1 centímetro tem 10 milímetros, certo? O que que nós aprendemos hoje? Que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, 1 metro terá 10 decímetros. E nós sabemos que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, esses são alguns conhecimentos que nós temos prévios, coisas que nós já sabíamos ou adquirimos. Agora, eu tenho que pensar na conversão para medidas cúbicas, que nem aqui, ó, de metro para centímetro. Se eu for passar de metro para centímetro, é só fazer vezes 100. Se eu quiser passar de centímetro para milímetro, é só fazer vezes 10. Se eu quiser passar de metro para milímetro, é só fazer vezes 1000. Para passar de decímetro para centímetro, é vezes 10. Agora, nós estamos trabalhando com medidas cúbicas. Então, o que que acontece aqui na hora de converter? Por exemplo, eu quero 1 metro cúbico. 1 ao cubo dá 1. Então, quanto que eu tenho? 100 ao cubo. 100 vezes 100 vezes 100. Então, eu vou ter 1 milhão. Então, toda vez que eu quiser passar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 1 milhão. E se eu quiser passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu vou dividir por 1 milhão. Então, se eu tenho, por exemplo, 9 metros cúbicos, eu faço vezes 1 milhão, vão virar 9 milhões de centímetros cúbicos. Ah, então, como que eu vou converter, então, 50 metros cúbicos para centímetro cúbico? Multiplica por 1 milhão. 50 vezes 1 milhão, 50 milhões de centímetros cúbicos. E o decímetro? Então, eu quero agora 1 decímetro cúbico. Então, quanto que é 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10, 100.
Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 100 centímetros cúbicos. Então, para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, vai fazer vezes 100. E se for ao contrário, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, divide por 100. Aqui, ó, 1 metro cúbico para decímetro cúbico. Quanto que é 10 ao cubo? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Então, para passar de metro cúbico para decímetro cúbico, é só fazer vezes 1000. De centímetro para milímetro. Então, eu quero 1 centímetro cúbico, 10 milímetros cúbicos. 10 ao cubo é 1000 novamente. Então, eu vou ter 1000 milímetros cúbicos. Então, se eu falar assim para você, passe 15 centímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Então, 15 vezes 1000, 15.000 milímetros cúbicos. E por último, aqui da nossa explicaçãozinha, 1 metro cúbico para milímetro cúbico. Uau! 1000 ao cubo, 1000 vezes 1000 vezes 1000. Então, eu tenho aqui 1 bilhão de milímetros cúbicos. Então, para passar de metro cúbico para milímetro cúbico, multiplica por 1 bilhão. Então, de acordo com essa explicação, vamos resolver a questão 4 agora, da página 362. Então, vamos lá, questão 4. 1 metro cúbico equivale a quantos decímetros cúbicos? Então, cada decímetro tem 10 centímetros. Então, 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Letrinha B. Vocês perceberam que a B é o inverso da A? Olha que legal. Se na A a gente multiplica por 1000, então na B a gente vai dividir por 1000. Ele não quer de metro cúbico para decímetro, ele quer de decímetro para metro cúbico. Então, a gente vai dividir por 1000, ou seja, 1 milésimo. 1 dividido por 1000, 1 milésimo. Item C. 1 metro cúbico equivale a quantos centímetros cúbicos? Se 1 metro tem 100 centímetros, então 1 metro cúbico, 100 ao cubo, 100 vezes 100 vezes 100. 1 milhão de centímetros cúbicos. E letrinha D, de centímetro cúbico para metro cúbico. Perceberam que a D é o inverso da C? Pois é, se na C a gente multiplica por 1 milhão, na D a gente divide por 1 milhão. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros e um número 1.